Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos entender e compreender. Se ressuscitamos com Cristo, nós não temos muita opção. Se nós compreendemos que somos novas criaturas em Cristo, nós não temos muita opção. Precisamos entender isso. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, do 1 e 2, versículo 1 e 2, ele fala assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E do 5 ao 7 ele fala: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nela. Que Paulo quer dizer com tudo isso? Que devemos buscar as coisas lá do alto, as coisas onde Cristo está, pensar nas coisas do alto. O que nós precisamos entender é que não se trata de religiosidade, se trata de um estilo de vida, de uma maneira de viver, de como nós revelamos e expressamos o reino de Deus neste mundo. Só isso, nada mais, nada menos do que isso. Precisamos entender que a nossa vida com Deus não se trata de momentos, mas de todo o tempo, ou seja, o que nós fazemos, a maneira como pensamos, a maneira como agimos, como reagimos diante das pessoas, devem e têm que expressar o Pai ao mundo. Assim como Cristo fez, nós devemos fazer. Ele nos chama para sermos seus imitadores, para vivermos o reino de Deus na terra, para sermos um ser humano conforme a vontade de Deus. Nós somos um ser espiritual. Ele nos fez um ser espiritual, nos fez uma nova criatura, nos deu um novo coração, nos deu uma nova vida, nos deu da mente de Cristo, nos fez a imagem do Filho. Por quê? Para que nós revelemos ao mundo. Agora, se entendendo que fomos feito nova criatura, mas andamos neste mundo como uma pessoa natural, ou seja, cheios de avareza, cheios de maldade, cheios de lasciva, cheios de paixão, cheios de impureza, cheios de prostituição, nós não estamos revelando Deus. E precisamos entender essas palavras na plenitude do seu significado. Quando nós nos cedemos às pressões e nos deixamos nos corromper, estamos fazendo coisas que não agradam a Deus, que não traduzem o reino de Deus, que não revelam Ele ao mundo. Agora, quando praticamos a sua justiça, quando exercemos a compaixão, quando manifestamos a misericórdia, quando revelamos graça para com as pessoas, nós estamos revelando o reino, revelando os valores eternos e que é da vontade do Pai. Isto é viver conforme a vontade de Deus, isto é nos revestir de Cristo, é entendermos que nós fomos ressuscitados, feito nova criatura em Cristo, para vivermos como Cristo, para sermos seus imitadores. Nós não temos outra opção de viver. Nós somos um ser espiritual, que temos que nos empenhar para ser o ser humano que Deus planejou. É isso que a gente precisa entender. Viver o reino de Deus, buscar as coisas do alto, é entender quais são as coisas do alto e vivermos essas coisas aqui na terra, aqui no mundo, da maneira que agrada a Deus, como revela a Deus, como expressa Deus ao mundo. A gente precisa entender que nós não temos outra maneira de viver, que a nossa vida é para revelar o Pai, manifestar seu reino, manifestar sua glória. Nós somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, precisamos revelá-lo ao mundo. Andar segundo a sua natureza, andar segundo as suas virtudes,
praticando as obras que o revelam ao mundo. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas, entender da vontade de Deus e sermos expressão dele neste mundo para a glória e louvor do Pai. A gente precisa crescer, amadurecer, compreender estas coisas e nos sujeitarmos a essa vontade. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender estas coisas e viver a vontade de Deus de forma plena, revelando Ele, nos revestindo de Cristo, ou seja, fazendo as mesmas coisas que Ele, exercendo a misericórdia de Deus e a graça de Deus diante das pessoas, demonstrando paciência, longanimidade e, especialmente, sendo gratos por tudo que possa nos acontecer, por tudo que possamos passar, e que a gente possa, em toda e qualquer situação, revelar o Pai ao mundo. Pois nós ressuscitamos com Cristo. Se ressuscitamos com Ele, é para vivermos como Ele neste mundo, revelando o Pai. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e sermos expressão dele neste mundo, como uma oferta em favor das pessoas para que elas possam conhecer o Pai. E não sermos religiosos e acharmos que a nossa vida se resume a alguns momentos, a algum tempo comum, de oração, de louvor e de ouvir a palavra, como se culto fosse tudo aquilo que precisamos e o único momento em que nós nos relacionamos com Deus. Que a gente possa entender isso, compreender e viver a vontade de Deus na plenitude do seu querer. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.